Boa tarde, bom dia, e tomara que isso não vire o bordão do canal. Bem-vindos a mais um vídeo do Rascunhos Econômicos. Do dia 27/1/2025, o nosso segundo vídeo. Meu nome é Léo, eu sou bacharel em Economia, e aqui nesse canal, como eu disse lá no primeiro vídeo, esse canal é sobre ciência econômica. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero dar entrada a um conceito de contas nacionais e de macroeconomia que muita gente diz. A dívida pública brasileira. E um ponto muito importante que muita gente fala, e faz uns 10 anos que todo mundo diz, que é o seguinte, que o Brasil não tem dívida externa. O que é dívida externa e o que é dívida externa e o Brasil tem ou não dívida externa. Bem, primeiro, o que é dívida? Bem, dívida é um conceito autoevidente que, como tudo na ciência, nós podemos pegar bibliografia, nós podemos pegar conceitos para dizer o que é dívida. E com certeza tem algum economista austríaco ou algum economista inglês do século XIX, do século XVIII, explicando o que é dívida. Mas dívida é muito simples. Tomemos uma mistura de conceito jurídico e de conceito econômico para dívida. Dívida é quando você toma uma obrigação futura em troca de algo no presente. E aqui entra também o conceito de teoria dos jogos de beta, né? De preferência temporal, e que eu gostaria que cada conceito desse nós fôssemos trabalhando nos próximos vídeos. Mas o que é tomar uma obrigação futura? Eu digo que se você me fizer ou me der algo hoje, daqui X dias, eu lhe dou ou lhe devolvo algo mais Y. Para os puristas, vão pular algumas etapas e dizer, mas e o juros negativo, ou o ágio, o deságio? Y não é modular, tá, gente? O Y pode ser pertencente aos naturais ou aos racionais, ou aos reais, tá? Se vocês quiserem fazer direitinho, né? Porque eu tô falando que é um canal de economia, né? Y pertence aos naturais ou aos reais. Ou seja, Y pode ser positivo ou negativo, tá? Ou, né? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tomo uma obrigação futura em troca de algo no presente. O que é dívida? Pedrinho quer comprar uma TV. Pedrinho vai na loja X, né, e compra a bendita TV. Digamos que a TV que Pedrinho comprou sejam 600 moedas. Certo? São 600 moedas. Ele vai pagar em 3 vezes. 200, 200, 200. Né? Vamos dizer que daqui 30 dias ele paga 200
Daqui 30 dias ele paga 200. Daqui 60 dias, né? 30, mais 90 dias ele paga 200. No final, 600. Certo? 30, 60, 90. O que ele tomou hoje? Ele pegou uma TV. E ele trocou essa TV por uma obrigação de R$600 no futuro, sendo pago 30, 60, 90 dias ou 3 meses. Certo? Muito bem. 3 pagamentos em 3 meses. Tá? Muito bem. Isso é dívida. Tá. Mas digamos que Pedrinho vai ao banco B e pede R$1.000 emprestados. Certo? O banco B fala pro Pedrinho e fala: você vai me devolver em 10 vezes de R$100. Certo? Certo. Esse banco é uma mãe, né? Porque não tem juros. Veja, eu quero debater aqui, explicar aqui o conceito econômico, o conceito científico de dívida. Tá? Dívida é você tomar algo no presente e devolver no futuro. Certo? Uhum. Muito bem. Vamos discutir um pouco do conceito de preferência temporal. Mas Pedrinho vai tomar 1.000 agora e ele poderia devolver 120, certo? Então 1.000 é diferente de 1.200. Esses 200 a mais que ele está pagando de juros é o preço da preferência temporal. Ele prefere ter R$1.000 hoje do que ter 1.200 daqui a 10 meses, tá bom? Fora discutindo o fato que pode ser que ele não tenha R$1.200 daqui a 10 meses, mesmo economizando R$120 por mês, tá? Isso é um parênteses, eu não vou nem escrever aqui, tá? Muito bem, mas você vai falar: Léo, isso é um clickbait, porque eu entrei nesse vídeo para saber o que é dívida externa. Tá bom. Vocês entenderam o que é dívida? Tá. Esse vídeo, evidentemente, é sobre macroeconomia, mais especificamente, contas nacionais. Certo? Então, se é contas nacionais, nós estamos falando de dívida. Em dívida externa, eu não estou falando de dívida pública, mas você quer saber de dívida pública. Eu tenho certeza disso, certo? Dívida é eu tomar algo hoje para pagar depois, tá? Ou retribuir depois. Por que eu não estou falando de dinheiro? Nem toda dívida envolve dinheiro. Como não? No primeiro vídeo eu falei muito mal de financistas, né? O conceito de debênture, o conceito de opções, o conceito de pagamento por ações, isso vai contra a ideia de que dívida se paga apenas com dinheiro, tá? E até você também tem no campo jurídico, você tem a promissória, né? Nem toda promissória é necessária você paga com dinheiro, né? O dinheiro, ele tem várias funções. Uma delas é a unidade de referência. E uma moeda nacional ou de curso forçado, a moeda de curso forçado é cunhada pelo ente nacional. Tá? Uma moeda de curso forçado tem uma das características de ser unidade de referência obrigatória e uma unidade de pagamento obrigatória. Quer dizer o seguinte: ninguém num determinado ente nacional pode se recusar a quitar uma obrigação, pode se recusar a considerar uma obrigação quitada por moeda nacional. O que quer dizer? A loja que o Pedrinho comprou a televisão não pode se recusar a receber reais para pagar a obrigação.
O banco B, que deu dinheiro ao Pedrinho, não pode se recusar a receber o pagamento das parcelas em dinheiro, em reais, tá? E no Brasil, ninguém pode se recusar a receber dinheiro. Esse canal é sobre economia, sobre ciência econômica. Aos advogados, que Deus queira, tem alguns que estejam assistindo, há algumas proibições ao uso de dinheiro vivo, né? Sim, há. Há uma bem engraçada que é: você pode se recusar a receber dinheiro, várias cédulas ou moedas de mesmo valor, né? Então, teoricamente, há um limite em que eu sou obrigado a receber, né? Eu não sou obrigado a receber 50 mil reais em moeda de porque existe uma obrigação do Banco Central em que eu não... existe uma... eu não sei se é uma portaria, mas existe uma regra do Banco Central em que eu não sou obrigado a receber 50 mil reais em moedas, porque eu só sou obrigado a receber uma determinada quantidade de cédulas ou moedas de mesmo valor, né? Mas isso é um devaneio, né? É uma divagação. Bem, vamos voltar. O que é dívida externa? O que é dívida? Dívida é tomar hoje para pagar depois. O que é dívida pública? Dívida pública é a dívida tomada por entes públicos. O que é dívida nacional? É a dívida tomada por entes nacionais, pessoas físicas e jurídicas. E aqui, privadas, mistas, públicas e despersonalizadas. Em despersonalizadas, veja, o que eu sei disso é de macroeconomia. Se eu estou falando alguma coisa errada do ponto de vista de direito, me perdoem. Mas despersonalizadas nós temos quando alguma entidade do governo não é bem uma empresa, não é bem o governo, existe a possibilidade de que algum ente que não tenha uma persona jurídica bem composta, ele pode tomar dívidas, né? Eu não sei se no Brasil é o caso. Eu estou falando que existe essa aba nas contas nacionais, certo? Por que o governo toma dinheiro emprestado? Aqui não vamos falar do regramento brasileiro, vamos falar por que o governo pode fazer isso. Porque o Brasil, pela lei de responsabilidade fiscal, poucos entes públicos podem tomar dinheiro emprestado. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo não pode tomar dinheiro emprestado no capital, não pode tomar dinheiro a título público. O que é um título público? Um título público é uma obrigação de pagamento, ou seja, uma dívida, é uma obrigação de pagamento, em que ela tem várias modalidades. Pode ser que esse ente público emita um papel com valor de face de R$1.000 e que ele promete que daqui 24 meses ele vai pagar R$1.000 por esse papel. Quem quer que tenha este papel pode ir daqui 24 meses ao banco operacionalizador desse negócio, que vamos chamar de Banco X, e reclamar em papel moeda corrente, ou como queira, reclamar R$1.000 daqui 24 meses. Só que vantagem Maria leva? Para que eu vou dar R$1.000 para o governo? Porque, na verdade, este título vale R$1.000, mas o governo vende por R$900. E eu pagando R$900 hoje, daqui 24 meses eu tomo 1.000. Vocês vão falar, nossa, é 10%. Não, não é. Por que não é 10%? 10%
de R$ 900 é R$ 90. 11% de R$ 900 é R$ 99. Então esse título está com 11 alguma coisa, 11,0 alguma coisa. Vamos ver? Se eu pego aqui então, se eu pego 1.000 dividido por 900, eu tenho 11,11%. Eu não vou ensinar matemática financeira aqui, mas é porque eu estou dividindo maior pelo menor, enfim. Matemática financeira. Então, o que eu quero dizer com isso? O governo está tomando com juros total, o juros real, né? Juros nominal total de 11,11%. Por que juros nominal total? Porque eu não sei a inflação, né? Mas é um juros nominal total de 11,11% em 24 meses. Por favor, não dividem por 2 para ver quanto que é em um ano, tá? Por que o governo faz isso? O governo precisa de dinheiro por várias razões e isso é para economia política. Mas, vejam, essa obrigação está em reais. Depois de 24 meses, o governo vai, esse ente governamental, no Brasil é proibido prefeituras e governo de estado fazer isso, então é só o governo federal. O governo federal vai lá e recompra esse título, ou paga esse título por R$ 1.000, sendo que ele tinha vendido por 900. Nisso, quem comprou no D1, né, por R$ 900 vai receber R$ 1.000, um juro de 11,11% em 24 meses. Isso é uma forma de dívida. Tem o por cupons, né? Tem o Tesouro, que é um título que você compra e ele tem o pré-fixado, o pós-fixado e o que ele tem que ele fala que eu pago. Eu pago 5%, por exemplo, mais IPCA. Índice de preços ao consumidor amplo. Ou eu pago Selic, ou uma coisa impensável que é pagar Selic mais IPCA. Impensável no sentido que é uma monstruosidade, mas enfim. Bem, tem várias formas de se fazer essa dívida que o governo pega dinheiro para... isso é uma forma de dívida pública, né? Existe a dívida também que o governo precisa construir uma ferrovia. Vamos supor que o governo monte uma estatal para construir essa ferrovia. E essa estatal, para construir a ferrovia, vá a Londres ou a Faria Lima tomar dinheiro emprestado. Vamos supor que essa ferrovia esteja orçada em 2 bilhões de reais. Na Faria Lima, os bancos, né? Por que eu digo Faria Lima? Porque é o setor bancário, né? Os bancos brasileiros estão oferecendo, em média, por esse empréstimo, vamos supor, 10% ao ano. Mas, se a estatal fosse num banco londrino, esse banco londrino não emprestaria em reais, emprestaria em dólares. Digamos que o dólar
está R$ 5. Não, vamos dizer que o dólar está 5,90. Né? Um USD está para 5,90 BRL. Supor, eu não sei quanto está o dólar hoje. Tá? Eu preciso de 2 bilhões, certo? Se eu preciso de 2 bilhões, tá 5,90. Opa. Eu preciso de 2 bilhões, tá 5,90. Eu tenho que eu preciso de 0,34 bi de dólar. Também conhecido como 334 milhões de dólares. E o Banco Londrino está disposto a emprestar 334 milhões de dólares por 5% ao ano. Mas ele só está disposto se o contrato e a obrigação for pago em dólares. E aqui o banco da Faria Lima, né, um banco nacional, ou até um banco estrangeiro que opere no Brasil, celebrando o contrato em reais. Aqui 10% ao ano, aqui 5% ao ano. Veja, isso é para a construção de uma ferrovia estatal, mas poderia ser para a construção de uma fábrica de paçoca, para uma fábrica de chocolates. Ou ainda poderia ser para a construção de uma escola, um grupo educacional que queira construir uma escola. Eu não acho que seria todo esse valor, mas poderia ser essa diferença de taxa de juros. Poderia ser para a construção de um estúdio de cinema. Poderia ser para a construção de uma rodovia. E aí não seria... esses exemplos dificilmente seriam um ente público, mas poderia ser uma empresa listada na Bolsa de Valores. Né? Tomar dinheiro fora do Brasil. Porque uma empresa numa Bolsa de Valores pode emitir uma debenture em reais, mas pode emitir uma debenture na Bolsa de Nova York, pode emitir uma debenture, pode, por que não, na Bolsa de Buenos Aires, pode emitir uma debenture na Bolsa de Londres, pode tomar dinheiro emprestado, dependendo da empresa, dependendo do setor, dependendo o motivo, no Banco Industrial da China, pode tomar dinheiro onde quiser. E fora do Brasil, não há necessidade do contrato ser em reais. E tem uma característica que, em moeda estrangeira, dólares, euros, ienes, libras, a taxa de juros tende a ser mais baixa. Qual é o nome da dívida? Qual é o nome da dívida tomada por um ente público? Governo. Ou da administração direta, ou estatal, mista, concessionada. É dívida pública. Qual é o nome da dívida tomada por entes privados? Dívida privada. Veja, quando a dívida é tomada pelo Pedrinho para comprar uma TV, é uma dívida. Dívida dos consumidores.
E o não pagamento seria inadimplência dos consumidores. A dívida tomada pela fábrica de chocolate para a construção de uma outra fábrica, ou quer que seja, no Brasil é uma dívida de empresa. Pode ser um empréstimo, pode ser uma debênture, pode ser uma linha de crédito, uma operação estruturada, uma série de coisas. Mas veja, se a fábrica de chocolate resolver tomar um empréstimo em Nova York, ou em Londres, ou o raio que o parta, tá? Contanto que não seja no Brasil, a dívida é externa. Pedrinho pode fazer uma dívida externa? Pode. Pedrinho pode ir para Miami e comprar uma casa. Ou Pedrinho pode ter sorte e tomar o empréstimo pessoal em um banco americano. E a obrigação do pagamento de Pedrinho vai ser em dólares. Ou Pedrinho pode ter mais sorte ainda e ir para Londres e tomar uma dívida ou um empréstimo em libras da rainha. Ou do rei, né? A rainha já foi. Bem, isso é dívida externa. A dívida externa, ela é dada em dívida pública mais nacionais, né, privadas, nacionais. A fábrica de chocolate, a fábrica de refrigerante, a montadora de carros, a companhia de telefonia, o Pedrinho, o Joãozinho, que compram casas, todas essas dívidas tomadas por entes nacionais que tenham que ser pagas no estrangeiro, mas por empresas constituídas ou por residentes do Brasil, é dívida pública brasileira. Por quê? Porque, em última instância, o garantidor é o Tesouro e as reservas do Banco Central. Por quê? Porque caso Pedrinho ou a fábrica de chocolate não paguem a obrigação, bens do Pedrinho, a casa seria tomada em Miami, né? Mas partindo do princípio em que ele declarou renda no Brasil e tem a possibilidade de execução no Brasil. Bens e ativos poderiam ser tomados no Brasil, como foi na década de 80, que propriedade brasileira foi penhorada, né, apreendida, sequestrada em países estrangeiros. Aviões de companhias aéreas brasileiras não poderiam sair, ou navios de determinadas empresas brasileiras tinham dívida no exterior, e assim que esses bens móveis saíam do Brasil, eles tinham o risco de serem confiscados, né? O que é dívida externa, nós entendemos. É a dívida tomada em moeda estrangeira. Por quê que existe essa diferença de juros? Por questões macroeconômicas complexas, questões macroeconômicas simples, mas complexas de serem resolvidas. No Brasil, se demanda muito crédito e há pouca poupança. Então, o juros em reais é mais alto, né? Enquanto que no estrangeiro o juros é mais baixo. Tende a, né? O que nós temos é o seguinte. Então, seria melhor ao governo brasileiro tomar dívida em moeda estrangeira? Isso é um clichê que todo jornalista diz o seguinte: a rigor, não existe default em moeda corrente.
Por quê? O default é o não pagamento. Aqui nós estamos falando do governo, né? Porque se o governo federal não tiver dinheiro para pagar dívida, o que ele faz? Se ele não tiver dinheiro para pagar uma dívida, se for em reais, ele faz senhoriagem, que é impressora. Imprimir. Ele emite reais e paga a dívida. Isso vai gerar inflação, uma série de problemas. Ou soluções, dependendo da corrente econômica que você perguntar. Mas, se a dívida for externa, o Brasil não emite dólar, o Brasil não emite libra, o Brasil não emite rublo, o Brasil não emite yuan ou ien. E aí, o limite seria o Brasil emitir reais para comprar essas moedas estrangeiras, mas à medida que a oferta de reais sobe, o preço de reais, né? Errei o gráfico. À medida que a oferta de reais, à medida que o preço, né? E oferta, né? Eu fiz invertido de novo, né? Mas tudo bem. À medida que a oferta de reais sobe, o preço dos reais desce. Fiz invertido. Certo? Enfim. Aí vem a pergunta do vídeo. O Brasil tem dívida externa? Tem. A dívida pública externa é muito baixa. O governo federal não emite tanto. Ela é residual. É muito baixa, muito baixa. É residual. Não chega a 2 dígitos e eu acho que não chega a 5%. Ela é residual. Mas existe dívida de cidadãos brasileiros e de empresas brasileiras e de estatais brasileiras e até mesmo de estados e municípios. Aí não é dívida pública no sentido de títulos, mas sim empréstimos para construção de rodovias, ferrovias, infraestrutura, né? E até escolas, e até para projetos ambientais. Porque existe o Banco Interamericano. Existe o BIRD e o BID, né? Esses dois bancos emprestam dinheiro para ações, um é mais para desenvolvimento, o outro pode ser a mercado mesmo. E eles emprestam dinheiro para municípios e estados e até para o governo federal. O Brasil tem dívida externa? Tem. Mas ela é residual. É muito pouco. O Brasil não deve para ninguém, porque o Brasil não tem dívida externa. Olha, o Brasil não deve em dólar. E as reservas brasileiras são altas. Mas o Brasil deve muito em reais. E o Brasil deve também para estrangeiros. Isso é um problema? Não. Isso não causaria, a princípio, um problema de insolvência por falta de divisa estrangeira. Mas o ato de você ter que gerar mais dívida, aumentar a sua base monetária, aumentar de títulos, se endividar, a rolagem, ela deprecia sim a moeda e você também aumenta os juros internos, porque você suga a capacidade de reais e uma série de coisas, que isso também pressiona o dólar. Mas o Brasil não vai ter um default da dívida, né? Porque, como a gente diz, como eu digo, e como é dito, é virtualmente impossível o default em moeda corrente. Embora no Brasil já tenha ocorrido, e eu não vou entrar nesse tema agora, não vou entrar, porque já está com quase 40 minutos de vídeo. Mas é o que todo mundo diz. O nosso querido presidente
pagou a dívida externa. A dívida externa que todo mundo está falando, que todo mundo fala quando cita isso aí, é a dívida junto a organismos multilaterais, né? O FMI. Né? Eu não tenho certeza se o Banco Mundial estava aqui no meio, né? Mas que ele pagou essa dívida. Houveram negociações, né, durante a década de 80, né, a segunda metade da década de 80, né, a partir de 1985, houve negociações, havia que vinha o FMI e tal, que a dívida realmente era externa, né, por um ato do Delfim, que ele estatizou a dívida, né? As empresas nacionais tinham muita dívida externa, o Delfim resolveu comprar a dívida externa das empresas brasileiras, né? Transformando que todo mundo que tinha dívida externa, essa dívida seria... a empresa estaria devendo o governo, e o pagamento deveria ser dado ao governo, e o governo assumia a dívida externa, né? Foi uma forma do Delfim de blindar as empresas nacionais do que ele sabia que viria o aumento internacional dos juros. Mas, enfim, o Brasil teve muito problema com a dívida externa, que é a dívida em moeda estrangeira, e é impossível fazer senhoreagem com a moeda estrangeira. Você pode fazer de forma indireta, né? Você emite reais e você troca por dólar, só que aí a sua taxa de câmbio chora. Vai lá pro escambau. Bem, isso é dívida externa. O Brasil tem dívida externa? Tem, mas é residual. E as empresas brasileiras têm dívida externa. E é saudável ter dívida externa. Por quê? Isso é um debate para outro vídeo. Porque o medo de default e a vontade de ter reservas em moeda estrangeira é saudável, mas reservas em moeda estrangeira demais, você tem o custo de carregamento. Porque esse dinheiro não fica em dólares numa conta corrente do Brasil em algum lugar. Esse dinheiro fica em títulos do governo americano ou em ouro ou outros ativos reconhecidos como seguros internacionais. Só que enquanto isso aqui está pagando 3% ao ano, né, o Brasil toma juros de 15% ou até mais, dependendo de quanto está o IPCA. Então esse é o custo de carregamento. Custa eu ter essa reserva. Eu não estou falando para usar as reservas estrangeiras de maneira alguma. Mas existe um medo de dívida externa em que o Brasil poderia, em vez de tomar Selic, ou pagar 11%, isso aqui é baixo, inclusive, eu fiz, IPCA, mais Selic, mais tudo isso, o Brasil poderia tomar dívida em moeda estrangeira. Mas qual o problema disso? O problema é o risco de default e a diminuição das reservas. Mas isso poderia aliviar outros agregados macroeconômicos. Bem, isso é ciência econômica. Nós estabelecemos o que é dívida externa. Primeiro nós estabelecemos o que é dívida. Então, o que é dívida pública? Então, o que é dívida nacional ou em moeda nacional? E o que é moeda estrangeira? E o que é default e reservas internacionais? No primeiro mandato do Lula, né, que nós chamamos de Lula 1, houve o pagamento do FMI por negociações que vieram desde o governo Sarney. Se encerrou no Lula 1. E depois houve uma política do governo brasileiro de
não tomar mais dívida externa e de se manter com dívidas em reais. Que também vem do tripé, de uma determinada forma, vem do tripé macroeconômico. A busca por superávit, tal, e de reservas estrangeiras. É errado? É uma escolha macroeconômica que protege o Brasil do default, mas que gera um problema de atrelar os juros pagos pelo mercado financeiro nacional por tomar empréstimo para dívida privada e capital produtivo a dívida que o governo demanda, que é a Selic. Isso é um problema. E que a Selic também é uma forma de manter e de pressionar a política fiscal. Só que a Selic é uma arma monetária. Isso é um problema. Né? A economia é feita de trade-offs, escolhas. Né? Isso é um problema. Mas, sim, nós chegamos hoje a... O que é dívida pública? O que é dívida? Dívida é tomar uma obrigação futura por algo que eu recebo agora. Dívida externa é uma obrigação futura tomada em moeda estrangeira. E quando eu digo o Brasil tem dívida externa, o governo brasileiro tem dívida externa quase irrelevante. Os entes nacionais têm dívida externa, que para algumas empresas elas estão muito expostas para a dívida externa, e podem haver alguns nacionais brasileiros que estão mais expostos ainda. Mas a falência ou a execução de dívida e de patrimônio de uma pessoa física, neste momento, não afeta a macroeconomia brasileira. Então, o Brasil quase não tem dívida externa. E a resposta é de dizer o Brasil não tem dívida externa, sem rigor científico, não tem problema nenhum. Então, não, o Brasil não tem dívida externa. Isso é bom? Depende das suas escolhas macroeconômicas. Depende do que você entende o que é bom na economia. Eu entendo que seria saudável, sim, alguma dívida externa maior ao governo brasileiro para diminuir o custo de carregamento e também o custo de carregamento das reservas internacionais e também soltar um pouco, né, essa amarra monetária, da política monetária e da política fiscal que existe no Brasil. É isso aí, pessoal. Espero que não tenha ficado confuso. Desculpem meus garranchos. Espero que a imagem tenha ficado boa. Espero que o áudio tenha ficado bom. E espero que essa quase 40 minutos tenha sido agradáveis para vocês e que vocês tenham aprendido um pouco de ciência econômica. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, passem para quem vocês quiserem aí. E fiquem com Deus. Tenha um bom dia.